Eu sou psicólogo. é, Eu sou psicólogo e eu comecei na área da dependência química, logo quando eu comecei a atuar como psicólogo, muito cedo, né? E cheguei a fazer parte do corpo de superintendência de políticas sobre drogas do Estado, onde a gente desenvolveu um programa para recuperar dependentes químicos, certo? Eu estou falando essa breve introdução para que vocês entendam por que eu fui para o lado da neurociência, da neuropsicologia. A gente começou a perceber um nível de recaída desses usuários de drogas muito grande, muito grande. Pessoas que passavam 6 meses dentro de instituições, saíam e aí recaíam, voltavam de novo para instituições e recaíam, e viviam nesse dilema, né, do uso da droga, de parar, de se recuperar por um tempo e de voltar. E aí, depois de muito tempo, isso passou muito tempo, foi, sei lá, mais de 7 ou 8 anos da minha vida dedicados 100% à questão da dependência química, né? Fiz especialização no Hospital das Clínicas na USP, escrevi um livro técnico em relação ao tratamento da dependência química, e queria entender um pouco mais o porquê isso acontecia, né? Porque não era apenas uma questão fisiológica, porque a questão fisiológica da droga ela passa rápido, no máximo aí 21 dias, mas normalmente 14 dias. Um usuário de maconha, por exemplo, ele já está livre de toda aquela substância no corpo. Então, ele não o organismo em si, a fisiologia em si, o cérebro em si, ele não necessita mais daquela substância para viver normalmente, né? Vamos dizer assim. E o que acontecia é que tinha muitas crenças, né, dessas pessoas em relação à questão do uso da droga. E a gente entra na parte psicológica em si, ou seja, muitas crenças limitantes, muitos padrões de pensamento que não eram trabalhados. E quando eu comecei a estudar neurociência, eu comecei a entender de onde saem esses pensamentos, né? De como é formado esses pensamentos. E acabei descobrindo aí, claro, todos nós sabemos, mas acabei descobrindo um pouco mais a fundo um órgão mais misterioso e mais complexo do nosso corpo, do ser humano, que é o cérebro, né? São 100 bilhões de conexões neuronais que, se fosse colocado em linha reta, dava para dar a volta na Terra várias vezes. Então, imagine você a complexidade que é. A ciência não consegue descobrir nem 50% ainda de todos os processos e funções que acontecem no cérebro. O cérebro ele é responsável por absolutamente todas as funções que nós fazemos, tudo que nós fazemos. É o responsável por colocar em ordem todos os nossos organismos, em todas as partes dos nossos corpos existem aí nervos cerebrais, né? Por isso que a acupuntura, por exemplo, funciona, é fato, é uma ciência comprovada. Por quê? Porque em determinados pontos, eu não sou da acupuntura, não sei nem como é que funciona a acupuntura, mas sei que funciona porque existem nervos espalhados por todo o nosso corpo. Então, existe até agora uma ciência nova chamada de terapia neuronal, que é a aplicação de uma pequena dose de anestésico em determinados pontos do corpo, que dá tipo um reset no sistema nervoso central. Então, a gente vai começar assim, tá?
Fiquem à vontade se quiserem perguntar, não sei como é que funciona, ou deixa para o final, ele que comanda aí. Mas vamos começar assim, vamos começar a entender essa máquina que simplesmente controla todo o nosso cérebro, tá? Existe uma coisa muito importante para você que quer se desenvolver cada vez mais, para você que quer aprimorar, para você que quer alta performance, que é a, a reserva cognitiva. Reserva cognitiva é tudo aquilo que você viveu até hoje e que foi armazenado nesse cérebro, todas as ligações sinápticas neuronais que foram feitas. Então, eu sempre gosto de dar um exemplo bem básico, bem simples. Vamos imaginar que você nunca jogou basquete. Aí você vai aprender a jogar basquete. A primeira vez que você vai arremessar a bola na cesta, você não vai ter ideia de como é que segura a bola, qual é o peso da bola, qual é a direção que você tem que arremessar, qual é a posição do corpo, da mão, qual é a força. Você não tem ideia de absolutamente nada. Isso significa que no teu cérebro não tem absolutamente nenhuma ligação neuronal para que esse comportamento seja feito. Então, você faz a primeira vez, daí um neurônio conecta com outro, que conecta com outro, que conecta com outro, e estabelece uma ligação para aquele movimento específico, tá? Estou fazendo assim agora com minha mão, são vários neurônios que estão funcionando, disparando um com o outro, tá? E aí você passa o dia, no outro dia você vai fazer novamente. Aquela ligação que foi feita no dia anterior foi desfeita. E aí é um ponto importante. O cérebro, ele é como qualquer outro músculo do nosso corpo. Ele precisa ser exercitado. Então, aí a gente entra no primeiro e num fundamental ponto para quem quer ter essa alta performance. Exercício mental, exercício cerebral, tá? Aí você vai jogar a bola novamente, teu professor vai ensinar a posição de você pegar a bola, a posição do corpo, a velocidade em que você tem que jogar a bola, como arremessa, como mira. Aí, novamente, um neurônio conecta com outro, conecta com outro, conecta com outro, conecta com outro, e você faz aquele arremesso, acertou, ótimo. Posteriormente, é possível que no outro dia você erre de novo, até que, como é falado sempre, a prática chega à perfeição. E a perfeição que se fala, na verdade, é que foi construída ali um canal, uma ligação neuronal, certo? Que foi estabelecida e foi concretizada. Então, ali, aquela pessoa ela para de precisar pensar, ela para de precisar colocar o consciente dela para funcionar naquele momento. Vocês vão ver isso, por exemplo, em profissionais, em jogadores de basquete profissional, quando vai fazer o arremesso livre. Todos, 100%, eles têm algum tipo de ritual. Ou eles vão bater a bola 3 vezes no chão, ou eles vão pegar a bola, respirar fundo, soltar o ar e arremessar, ou eles vão fechar o olho, ou eles vão fazer alguma coisa. Por quê? Porque eles vão fazer algo que dá o gatilho ao cérebro, ou seja, que diz, ei, agora é hora de arremessar a bola e acertar. Por quê? Porque ele não pode pensar, ele não pode dizer assim, não, vou arremessar desse jeito, vou colocar a bola dessa forma, porque se ele fizer isso, ele erra, porque aquela ligação neuronal ela já está construída, já está firmada, já está concretizada, então ele não precisa mais pensar para fazer aquilo. Ele precisa de um ritual, por exemplo, respirar fundo, soltar o ar e arremessar a bola. Só isso. O cérebro já sabe a força, a velocidade, a posição, já sabe tudo que é feito. Então, por isso que, na maioria das vezes, principalmente nós brasileiros, quando chegamos em Olimpíadas, quando chegamos em campeonatos, quando chegamos na final de alguma coisa, o emocional pesa.
porque nós somos muito mais emotivos. Nós somos latinos, né? Pessoas que vivem lá para a banda do frio, e eu tive lá por 6 meses, deu para viver isso de perto e reparar isso de perto. Eles são muito mais frios, eles são muito mais frio que eu estou falando em termo racional. Eles são muito racionais e menos emotivos. E nós latinos não, nós somos muito mais emotivos. Então, quantas e quantas vezes a gente não viu equipe de voleibol, principalmente feminino, não, masculino, feminino, chegar num jogo importante, a gente saber ali que a equipe era a melhor equipe, era a equipe que era a vencedora, enfim, e chega e perde por causa que começa a fazer erros atrás de erros, erros atrás de erros, e isso porque o consciente começa a atrapalhar um processo que já está formado, tá? Então, assim, primeiro ponto, o cérebro, essa bolinha que a gente tem na cabeça, ela é composta por 60% de gordura, tá? Gordura, que é a gordura que você consome. Então, qual gordura você está consumindo? Ele precisa repor essa gordura de tempos em tempos, tá? Então, se você está consumindo gordura animal, gordura ruim, gordura fat, você está consumindo uma gordura ruim para o cérebro. Então, não é provavelmente, é obviamente que ele não vai funcionar em seu pleno vapor, que ele não vai funcionar em sua plena capacidade, tá? Então, o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto é esse. Gordura saudável, como abacate, como castanha, como essas coisas, são extremamente importantes. Mas, claro, tudo dentro da sua quantidade. Até a água demais faz mal. Então, imagine qualquer outro tipo de coisa, tá? Segundo ponto do cérebro, da estrutura física do cérebro. De 20 a 25, eu até filmei ontem no Instagram uma fala sobre isso. De 20 a 25% de toda a energia do corpo, ela é destinada para o cérebro. 20 a 25% de toda a energia de todos os órgãos do seu corpo, ela é destinada para o cérebro, porque o cérebro precisa dessa energia para controlar tudo, tá? Então, exercício aeróbico, respiração é de extrema importância, porque o que dá essa energia é a oxigenação do cérebro, ou seja, o cérebro ter oxigênio. E a única forma do cérebro ter oxigênio é com sangue circulando o máximo possível pelo teu corpo, que o sangue circulando vai estar levando não só os nutrientes necessários, mas principalmente vai estar levando as moléculas de oxigênio para o teu cérebro funcionar melhor, tá? Então, respiração, exercício aeróbico é fundamental, tá? Não estou dizendo que exercício de peso não seja bom, claro que é, mas o aeróbico é o que vai fazer teu coração bombear mais sangue e mais rápido e oxigenar esse cérebro que precisa tanto desse oxigênio para funcionar de uma forma 100%. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Bom, aí a gente entra eu sempre gosto de falar em 6 passos práticos relacionados a uma saúde cerebral, tá? E quando a gente está falando de saúde cerebral, a gente está falando de tudo, pessoal. A gente está falando de saúde emocional, a gente está falando de saúde, de crenças. Eu sumi, eu não sei se estou aparecendo para vocês. Estou aparecendo para vocês? Não. Não sei o que acontece. Deixa eu ver o que é. Agora voltei. Então,
Saúde cerebral significa ter pensamentos positivos, ter crenças boas, estabilidade emocional, meu Deus. Eu não sei quem foi culpar o coração pelas emoções. Coitado do coração, não tem nada a ver com isso. O coração só é uma bomba que fica bombeando sangue no nosso corpo. Quem é responsável pelas emoções é o sistema límbico que fica no cérebro, tá? Então, toda essa questão, ela está ligada ao cérebro. E aí, um dos primeiros passos para um cérebro saudável, é claro, é óbvio, é a alimentação. Você é o que você consome, tá? Uma alimentação à base de plantas, folhas verdes, por exemplo, uma alimentação à base de muita água é extremamente importante. Uma alimentação com menos possível de gordura saturada, de comidas, enfim, já pré-congeladas, essas coisas é fundamental. Eu gosto sempre de me referir ao pessoal que vive ali ao redor do mar Mediterrâneo, tá? Itália, França, e até por isso, durante o Covid, o maior impacto que causado foi na Itália, se eu não me lembro, foi na Itália, né, que morreu muitos idosos, exato, porque são os países em que as pessoas vivem mais. Não é que eles tinham pouca imunidade, é que tem muito velhinho morando nessa região. E por quê? Porque eles consomem uma alimentação extremamente rica e saudável, e principalmente à base de frutos do mar, tá? Peixe, que é rico em ômega 3, é antioxidante, então vai fazer o cérebro fazer eu acabei de ler aqui, banho frio. Eu acabei de tomar banho frio, tá? Até hoje eu estou nessa. Acho que alguém estava na passada. Até hoje, não deixo o banho frio de forma alguma. Daqui a pouco eu explico em relação ao banho frio, para quem não sabe. Mas a alimentação, ela é fundamental, tá? Um segundo ponto importante, está treinando o teu cérebro. Como eu falei, é um músculo como qualquer outro músculo. Se você parar de fazer determinada coisa, ele vai desligar aquelas ligações sinápticas. Por quê? Porque ele vai precisar usar aquela energia. Tá? O cérebro é um organismo extremamente sofisticado, onde quando ele percebe que você não está utilizando determinadas ligações, ele simplesmente apaga aquelas ligações para economizar energia para usar em outras coisas que ele precisa. Então, vamos, por exemplo, você é uma pessoa que gosta muito de caça-palavras, sei lá, você é uma pessoa muito que gosta de ler, você é uma pessoa que gosta de joguinhos, que trabalhe com raciocínio lógico, com pensamento, com velocidade de pensamento, percepção, visão, audição, principalmente os 5 sentidos. Você para de fazer aquilo, ou se você para de fazer um esporte, você vai perceber que quando você voltar, você não vai voltar do jeito que você parou, né? Você vai demorar um pouco a retomar. Aquela ligação está lá, está desligada, mas ela está lá. Então, assim, você vai levar um tempo para que ela religue e continue. Então, o segundo passo que eu gosto muito de falar é isso: exercite o teu cérebro. Como? Aprendendo alguma coisa nova todos os dias, lendo alguma coisa, assistindo alguma coisa nova todos os dias, praticando algum exercício cerebral todos os dias. Eu não estou falando daquelas pessoas que passam o dia no celular jogando joguinho, tá? Porque eu conheço algumas que passam o dia
compulsivamente jogando aquele joguinho no celular. Está desenvolvendo uma questão cognitiva? Está, mas só aquela, né? E o ideal é que você varie, que você utilize todas as formas possíveis de treinar esse cérebro, de fortalecer esse músculo, tá? Bom, o outro ponto, sono. Aí a gente entra numa questão muito importante, tá? O sono, ele é fundamental para a revitalização das células cerebrais. O cérebro ele só consegue revitalizar as células que estão desgastadas, que estão mortas, durante o sono deep, ou seja, o sono profundo, tá? E aí é uma coisa interessante, porque é uma coisa, Lili, que eu tenho estudado há muito agora, principalmente agora, em que eu estou desenvolvendo um trabalho ligado especificamente a pessoas com insônia, tá? E eu tenho descoberto coisas assim incríveis, que eu tinha lido já na literatura, mas eu nunca tinha presenciado, né, de fato na prática. E uma coisa muito interessante é o seguinte: aquela história de 6 horas a 9 horas de sono, o ideal, ou de 7, 9, alguma coisa assim, ela vai variar de pessoa para pessoa, tá? Por quê? Porque o que interessa do sono é o sono profundo, é o sono revitalizador. E esse sono revitalizador, a gente precisa estar aí em média de, vamos dizer, 1 hora, pelo menos, né? De 45 minutos a 1 hora de sono revitalizador, para que a gente possa reestruturar e revitalizar todo o corpo. Tem pessoas que aí eu percebi no caso clínico agora, tá? Tá até no meu Instagram esse caso, que é um paciente, a gente utiliza um equipamento na cabeça com eletrodos, com sensores, para ler frequência cardíaca, para ler batimentos cardíacos, para ler a atividade cerebral, posição na cama, a profundidade do sono, enfim. E aí, esse paciente em especial, ele mostrou uma característica bem interessante, bem diferente da normal, assim, da comum que a gente encontra. Ele, assim, ele demora a dormir na cama, então ele passa lá 1 hora, 1 hora e meia para conseguir dormir, 2 horas às vezes. Só que quando ele dorme e ele vai direto para o deep sono, que não é normal. O normal é a gente sair, por exemplo, nós temos 5 frequências cerebrais. Gama, que é uma frequência muito rápida, acelerada, que a gente está gritando, brigando, está estressado, ou está super focado em algo, ou seja, essas frequências, as ondas cerebrais, elas estão funcionando a todo vapor. Abaixo de gama, nós temos beta, que agora, por exemplo, se todo mundo tiver acordado já, né? Se tiver todo mundo prestando atenção, nós estamos em beta. Abaixo de beta é alfa, que é aquele estado sonolento. Então, se tem alguém aí meio sonolenta, meia lenta, então é porque está em alfa, ou seja, as ondas cerebrais ainda estão trabalhando de uma forma lenta. Teta é a onda cerebral do sono e delta é a onda cerebral do deep sono, do sono profundo, do sono revitalizador, tá? Onde nós não temos sonhos, ou seja, onde nós não temos nada em que perturbe o cérebro. Porque quando a gente vem para o sono REM, que muitas pessoas dizem que pode ser o melhor sono, na verdade é o pior sono. É aquele sono onde a gente está meio consciente, meio inconsciente, meio acordado, meio desacordado. Aí tem sonhos, pesadelos e por aí por diante. Isso atrapalha o processo. Então, voltando para esse paciente, quando ele dorme, ele cai direto, não é que ele cai direto, ele passa muito rápido pela frequência beta, alfa e pum, chega em delta. E quando ele chega em delta, ele passa ali 1 hora em delta. E depois dessa hora em delta, ou seja, em sono profundo,
ele sobe e aí ele tem um sono horrível, porque ele tem um sono que fica subindo e descendo, e aí tem sonhos, acorda várias vezes durante a noite. A gente está falando de 4 a 3 vezes, 5 vezes durante a noite. Então, assim, ele me procurou no sentido de ter uma qualidade de sono ruim, né? Mas, incrivelmente, ele tem, na verdade, uma qualidade de sono profundo muito boa. E o que faz com que ele consiga acordar todos os dias às 6 horas da manhã, e ele tem um trabalho intelectual, ou seja, que precisa usar as funções cognitivas, e ele consegue trabalhar normalmente, apesar de ter essa percepção subjetiva de ter tido um sono horrível, de ter acordado várias vezes durante a noite. Então, o que a gente está trabalhando com ele é essa capacidade dele dormir, mas ele permanecer dormindo. Mas a conclusão, o que é que eu quero chegar com isso? É que esse paciente ele dorme, em média, 5 horas. Ou seja, ele foge completamente daquela ideia de dormir entre 7 e 9 horas ou entre 6 e 9 horas. Na maioria dos dias, ele dorme 4 horas e meia, 4 horas e 58 minutos, porque ele acorda muito durante o dia. Então, a quantidade de sono vai depender, de fato, de cada pessoa, de cada organismo. Mas o mais importante é você ter uma qualidade de sono boa. Não significa que dormir muito é dormir bem, mas também não significa que dormir pouco é dormir mal, entende? Então, o importante é criar rituais para que você consiga chegar nesse sono profundo, estabeleça um tempo lá e revitalize. Então, tem várias coisas, por exemplo, temperatura influencia diretamente o sono. As pessoas que acham que um banho quente à noite vai fazer com que elas durmam mais relaxada, estão erradas. Vai fazer com que o músculo relaxe. Com certeza, o corpo vai relaxar, mas o organismo internamente ele vai trabalhar loucamente para resfriar os órgãos, porque é resfriando os órgãos que a pressão arterial baixa e aí você começa a dormir mais rápido, tá? Então, segundo ponto, alimentação. No máximo 3 horas antes de dormir, você deve tomar o seu jantar deve ser leve, não deve ter muitas proteínas ou comidas difíceis de serem degradadas, porque você vai ativar o seu sistema digestivo e aí você vai acelerar o metabolismo ao invés de desacelerar o metabolismo, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Luz do sol. Quem trabalha dentro do escritório obrigatoriamente precisa de uma luz branca praticamente na frente do seu rosto. Tá? Durante o dia, permaneça o maior tempo possível recebendo a luz do sol, a luz branca. Tá? Por quê? Porque a luz branca ela vai levar uma mensagem pelas retinas e os olhos são os únicos órgãos ligados diretamente ao nosso cérebro e ele vai levar uma mensagem ali para o cérebro dizendo: ei, não é hora de produzir melatonina, que é o hormônio do sono. Pelo contrário, é hora de produzir adenosina, endorfina, que é justamente os hormônios que aceleram o metabolismo. Para quê? Aí eu uso muito o exemplo de um botijão de gás. Para você encher esse botijão de gás durante o dia, com exercício físico, principalmente durante o dia, luz do sol, não cochilar por mais de meia hora, porque se você cochilar por mais de meia hora, você vai entrar em sono profundo, isso vai te atrapalhar à noite. Então, você precisa encher esse botijão para que, quando você chega à noite, esse botijão vai ser esvaziado com mais facilidade. Então, chegando à noite, baixar as luzes de casa, deixar luzes só amarelas,
desligar, desculpa, desligar completamente as luzes brancas de casa, tá? Porque as luzes brancas imitam as luzes, a luz do sol, ou seja, dá uma mensagem errada ao cérebro para que ele não produza melatonina. Então, desligar as luzes brancas, deixar só luzes amarelas, a temperatura, baixar a temperatura do quarto, se for possível, para dormir numa cama fria, tomar um banho frio. Tudo isso vai ajudar você a dormir mais rápido e permanecer dormindo. E isso é fundamental para essa saúde cerebral, tá? E para que você tenha todos esses pensamentos bons, para que você pense de uma forma adequada, para que você consiga solucionar problemas de forma mais fácil. Tudo isso inclui um cérebro funcionando de maneira ok, tá? O próximo passo. Quanto tempo a gente tem, gente? 6h40 já, né? Nossa. É até 7. Tá, vou acelerar. O próximo passo, gerenciar seu estresse, tá? Extremamente importante gerenciar o estresse do dia a dia. Como? Meditação, respiração, relaxamento, música, claro, músicas tranquilas, yoga, o próprio exercício físico vai gerenciar o teu estresse. É extremamente importante gerenciar o seu estresse, tá? Esse é um ponto importante. O outro ponto que é bem interessante, nutrir conexões sociais. Ou seja, tá em grupo, tá conversando, tá trocando ideias, tá crescendo, você tá ali esforçando o cérebro a desenvolver cada vez mais habilidades sociais, que é extremamente importante para qualquer trabalho que você vai fazer, a não ser que você trabalhe trancado dentro de casa, sozinho, e sem não tem cliente, não tem ninguém, que é difícil. Só se você trabalhar, sei lá, com bolsa de valores e não ver ninguém o dia inteiro. Mas conexão social é extremamente importante para você desenvolver essas habilidades sociais. E cuidado, um alerta muito importante: redes sociais. As redes sociais, elas são fantásticas para divulgação, para vender, para, enfim, encontrar amigos antigos, para estabelecer essas conexões sociais. Porém, as redes sociais, elas também são uma armadilha para as pessoas que não estão tão bem assim, tá? Porque começam a se comparar com a vida de outras pessoas. E vamos lembrar que rede social a gente só coloca a parte boa da vida, tá? Aí o cara tá lá mal, tá com as crenças limitantes, tá com um pensamento ruim, aí vai para a rede social, aí vê o amigo no churrascão, aí vê não sei quem fazendo não sei o quê, e isso vai começar, gera um nível de comparação e que acaba te deixando mal, tá? Então, o contato físico com as pessoas, ele é indispensável, tá? Para essa saúde cerebral, certo? E, resumindo, né? Concluindo essa questão, já 6h45, concluindo toda essa questão do cérebro. Então, é um músculo, um organismo que precisa ser treinado como qualquer outro músculo do corpo, tá certo? E a gente entra agora, só a título de curiosidade, na questão do famoso banho frio, né? Banho frio que, assim, eu acordo, eu não quero, não penso, porque se você for pensar que a água está gelada e você não vai nem entrar dentro do banheiro. Eu acordo, não penso absolutamente nada, já ligo o chuveiro topado no frio e tomo banho frio. O que é que acontece? Primeiro, você tem um estado de alerta, tipo um boost, como é que eu diria, é uma turbinada no cérebro, tá? Segundo, você vai fazer com que o sangue das extremidades do seu corpo
das mãos, de todos dos pés, de toda a extremidade do seu corpo, ele vá para os organismos, né? E aí ele vai fluir de uma maneira melhor e ele vai circular de uma maneira melhor. Então, apesar de no começo ser aquele impacto, nossa, que frio e tal, mas depois que você acaba o banho, que se enxuga, eu tenho certeza absoluta que você vai se sentir muito melhor do que se tivesse tomado um banho morno, um banho quente. Isso eu tenho certeza absoluta. Por quê? Porque é isso que eu estou falando. É fisiológico, é neurociência, não é mágica. O sangue ele vai direto para os organismos, tá? Porque o cérebro ele funciona dessa maneira. Então, se está muito frio, e aí, Matheus, se está muito frio, ou quem precisa mais de sangue são os órgãos, tá? É o cérebro e não as extremidades do corpo, certo? Então, isso é um ponto importante. O abacate, eu vi alguém colocando aí o abacate. O abacate é ótimo, maravilhoso. O abacate é considerado a gordura mais saudável do mundo. É extremamente positiva para o cérebro. Claro, tudo com sua quantidade, sabe, certa, converse com seus nutricionistas, porque também não adianta estar comendo coisa demais. Eu estava comendo muitas frutas até pela manhã e minha glicose aumentou. Eu fui para a nutricionista. Ela disse: quem disse que fruta demais faz bem? Né? Da mesma forma, qualquer coisa demais não vai ser legal para o nosso organismo. Então é isso, pessoal. Trabalhar essas questões de crenças limitantes, de pensamentos, de emoções, de comportamentos, de relações sociais, tudo isso está ligado à sua saúde cerebral. Se você está bem, se o seu cérebro está funcionando bem, se ele tem oxigênio, se ele tem todos os nutrientes necessários, você vai funcionar melhor como todo, tá? E se está faltando alguma coisa aí, está comendo muita porcaria, tá, enfim, se isolando demais, ele vai simplesmente desligando essas ligações neuronais para poder economizar energia. Então, o cérebro é um órgão extremamente complexo e inteligente para poder fazer o corpo sobreviver. Aí vai depender de você, se você quer viver ou sobreviver. Se você quiser sobreviver, o cérebro vai fazer com que você sobreviva. Se você quiser viver, ele vai fazer com que você viva. E as possibilidades são ilimitadas, tá? Lembrando dos 100 bilhões de neurônios que nós temos, tá? Esses neurônios eles se comunicam através de pulsos de correntes elétricas, né? Então, a gente está trabalhando aqui com neurofeedback, por exemplo, que coloca eletrodos na cabeça para poder ler a frequência cerebral e treinar o cérebro para a frequência cerebral positiva para diferentes coisas, por exemplo, memória, atenção, desempenho físico, e principalmente para a questão de depressão, de Alzheimer e por aí por diante, tá? Então é isso, é lembrar desse teu precioso órgão todos os dias, a todo tempo, para poder você funcionar da melhor maneira possível, tá joia?